passagem que nós vamos meditar nessa noite, no desejo de mais uma vez que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Você crê que o Senhor vai falar conosco nessa noite? Amém, glória a Deus. Mateus 7:12 diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os homens façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, antes de meditarmos na palavra, não sei se nós estamos recebendo alguém nos visitando nessa noite. Se tiver alguém, nós queremos fazer menção de você. Tem um querido irmão ali. Como é que é seu nome, querido? Como? Josué. É a primeira vez, irmão Josué? Segunda? Deus abençoe de estar conosco, ele adorar a Deus juntamente conosco aqui. Irmão Josué, se vier a terceira vez, nós temos um ritual aqui. A pessoa é registrada automaticamente para congregar com a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe pelo carinho de estar conosco aqui nesta noite. É somente o irmão Josué que está conosco nessa noite? O restante são todos nós, né? Como é que nós vamos trazer aquela saudação de bem-vindo? Sois bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre, querendo congregue com a gente e traga mais gente, feliz e contente. Amém. Sinta-se abraçado aí, viu, irmão José? Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco nesta noite. Há uma história num livro judaico chamado de Talmud, e nessa história diz que um certo judeu ele foi intimado a comparecer diante do imperador para ser julgado. Esse homem estava muito assustado, muito temeroso, porque ele estava com medo de ser preso e, em último caso, ele acabar até morrendo. E esse homem conta a história do Talmud que ele possuía 3 amigos. E ele disse assim, antes de ir para o tribunal, eu vou procurar esses 3 amigos. E procurando o primeiro amigo, ele disse assim, olha, minha situação é essa, e essa, e essa, e eu gostaria que você me acompanhasse no tribunal. Esse primeiro amigo disse para ele assim, não, porque isso não seria bom nem para você e nem para mim, isso não ajudaria em nada. E disse que não iria. O segundo amigo, sendo procurado, ele disse assim, olha, eu não vou com você, porque pode ser que estando do teu lado a situação seja extremamente perigosa. E estando ali do teu lado, no momento do tribunal, o medo dele é que ele também viesse a ser preso por causa daquela situação. E ele disse, eu também não vou com você. E ele recorreu ao terceiro e último amigo, e quando ele chegou e disse, perguntando àquele amigo, você pode ir comigo, se apresentar diante de um julgamento, na presença do imperador, nesse tribunal? E o amigo disse, sim, com certeza eu estarei com você. E eu vou estar com você até o fim desse julgamento. E eu desejo e tenho convicção de que você vai ser absorvido dentro desse julgamento. Se eu perguntasse para você qual dos 3 fizeram a melhor obra, nessa situação que esse homem tinha diante dessa responsabilidade de estar diante do tribunal, obviamente nós sabemos que é o terceiro amigo. Quando nós nos deparamos com esse verso de número 12, que é o que nós vamos meditar nessa noite, se você prestar bastante atenção na leitura dele, Jesus está dizendo assim, tudo o que vocês querem que os outros ou os homens façam a vocês, façam a eles também. Isso aqui é interessante porque nós vamos estudar aqui nessa noite que existem 2 aspectos desse mandado de Jesus, porque as pessoas muitas vezes entendem esse mandado de Jesus de 2 formas, e que as 2 formas são boas, mas que a segunda que nós vamos estudar é a melhor, porque ela vai demonstrar uma atitude ativa de se fazer o bem para as pessoas. Vocês já prestaram atenção no desafio que é? Quando Jesus diz assim que nós devemos amar o nosso próximo como? Vocês já se perguntaram, eu já me fiz essa pergunta várias vezes, como eu posso fazer da necessidade do outro uma preocupação tanto quanto é a minha própria necessidade? Você já pensou nisso? Como é que eu posso me preocupar com pessoas que passam por circunstâncias difíceis, pessoas que sofrem luto, perderam um ente querido? Como é que eu posso sentir a dor dessas pessoas quando eu, naquele momento, não perdi ninguém da minha família, da minha casa?
Como eu posso me importar com um grupo de pessoas uma família que está passando necessidade de alimento, quando eu estou muito bem alimentado? Às vezes é difícil nós termos essa sensibilidade e essa empatia de sentir a necessidade do outro dentro do nosso próprio coração. Eu sei que existem pessoas que são mais sensíveis do que outras. E eu sei que existem pessoas que são menos sensíveis do que outras diante das necessidades do próximo. Quando Jesus está proferindo essa palavra, é interessante nós levarmos em consideração de que havia, muito antes de Jesus, pensadores que citavam uma frase muito semelhante com essa. A frase era muitas vezes repetida, né? Você encontra no livro de Tobias, né? Um livro apócrifo, você encontra nos ensinamentos de Hilel, né? Esse Hilel era um estudioso das Escrituras, do qual nós estudamos lá em Mateus capítulo 12 sobre o divórcio, né? Se os irmãos não se esqueceram, que havia duas escolas de interpretação, a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel interpretava que o homem poderia dar carta de divórcio à mulher por qualquer coisa que ela fizesse e o homem não gostasse. Aquela passagem, né, do Antigo Testamento que dizia que se o homem encontrasse uma coisa indecente na mulher, já era motivo para poder dispensar ela e dar carta de divórcio. A escola de Hilel dizia que qualquer coisa era, por exemplo, ela fazer uma comida ruim e o homem não gostou, já mandava ela embora, não gostei de você. Né? Já Shammai, que era uma escola já mais rigorosa, você tinha dizendo que era a realidade de uma coisa que a mulher fizesse que se envolvesse em imoralidade sexual, né? Adultério. Quando a escola de Hilel se dirigia a essa expectativa, a esse olhar, eles olhavam para essa questão e eles repetiam algo do tipo que você não deveria fazer o que você não quer para outra pessoa. Então, assim, o que você não gosta que a pessoa faça para você, você não deveria fazer para as outras pessoas. Tipo, vamos citando aqui algumas coisas aleatórias, nós já vamos entender aqui a partir do próprio Sermão do Monte. Você gosta que alguém te feche no trânsito? Você gosta que alguém fura a fila do mercado, do caixa, na tua frente? Sabe aquelas pessoas que vêm devagarzinho, entra na tua frente na fila? Você tem duas alternativas, ou deixa ela ali, ou dá aquela batidinha no ombro. Eu estou na frente. Né? Você gosta que a pessoa faça isso com você? Nós não gostamos. Então, a ideia desse pensamento, que você encontra até em Confúcio, nos pensadores gregos, era que não se deveria fazer para alguém aquilo que você não quer que faça para você. É uma atitude, de alguma forma, que é mais passiva, né, nesse sentido, porque você só está olhando para não fazer algo contra alguém. E é interessante porque nós temos estudado o Sermão do Monte e nós podemos meditar em algumas coisas aqui, e essas coisas são válidas, esse pensamento é válido. No final, nós vamos entender que há um caminho ainda melhor do que esse. Essa é a nossa proposta aqui de entendimento. Nós estudamos aqui no capítulo 5 de Mateus, no versículo 21 ao 26, que nós não devemos nos irar contra o nosso próximo. Se acontecer de se irar contra ele ou contra ela, nós devemos, no nosso coração, aprender a apaziguar a nossa ira. É fácil controlar a ira dentro do coração? É fácil você parar um pouquinho e dar aquela respirada assim, dizer, não. Vamos com calma. Eu vou sair um pouquinho aqui, né? A pessoa diz, eu vou sair um pouquinho, eu vou ali no quarto, eu vou dar uma respirada, né? É igual às vezes eu faço com o Isaac, né, amor? Às vezes o Isaac está acelerado, né? Agora ele já até aprendeu. Às vezes ele está... Mas tá assim, parece que deram a corda nele e estragou o botãozinho da corda. E ele tá chato, às vezes parece um veinho. Eu falo, meu Deus, mas tá rabugento, rapaz. Ele fica naquela rabugice dele e tal. Aí a gente tem ensinado ele que quando ele está assim, ele tem que se dar conta de que ele está chato. Ele vai no quarto dele, dobra o joelho e fala com o Senhor Jesus, pede perdão pela chatice e pela amargura dele. E aí depois ele volta. E é engraçado, né? Engraçado não, nós sabemos que isso é próprio do próprio Senhor, né? Será que o Senhor ouve uma criança orando, irmãos? Ouve ou não ouve, irmãos? Ouve, né? E ele vai, dobra o joelhinho dele, e às vezes a gente fica meio que escutando, né, amor? E ele dizendo assim, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou muito velho hoje. Né? Ou eu estou muito chato hoje. É uma oração geralmente direta e objetiva. E ele sai daquela oração e ele sai pensativo, e ele sai reflexivo depois daquela oração. Então, nós sabemos que muitas vezes não é fácil acalmar os nossos corações. Não é fácil apaziguar uma ira quando alguém fez algo que eu não gostei, quando alguém disse algo que eu não gostei,
quando alguém me afrontou, quando alguém me envergonhou, quando alguém me humilhou, quando alguém fez alguma coisa contra mim que feriu o meu ego, eu fico elétrico e já fico irado diante daquilo. A Bíblia está dizendo que essa atitude de ira contra alguém é comparado ao próprio homicídio, Jesus vai dizer. E você diz assim, como nós estudamos, mas como assim? Uma ira dentro do meu coração pode ser um homicídio? Mas aonde começa o homicídio? Ele não começa exatamente de uma ira incontrolável, que alguém não conseguindo dominar aquela ira, chega ao ponto de tirar a vida de outra pessoa, por causa da sua revolta, da sua indignação. E nós estamos diante de algo e nos perguntamos, quando Jesus vai dizer ali, você não deve se irar contra o teu próximo, você não deve externalizar a tua ira, você não deve desprezar o teu irmão. Porque geralmente esse é o caminho que acontece, não é? Você fica irado contra alguém, às vezes você fala algo contra ela e diz palavras que não deveria. E por fim, depois de dizer tudo aquilo ali, volta as costas para aquela pessoa e despreza como se ela fosse uma pessoa imprestável para você. Quando a atitude da ira se finaliza, é quando você olha para aquela pessoa e diz assim, olha, essa pessoa para mim não vale nada nesse mundo, um cachorro é melhor do que ela. Às vezes é pesado, mas o sentimento de muitas pessoas que não conseguem controlar a ira é dessa forma. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine que alguém se irou contra você, esbravejou contra você, virou as costas para você e disse para mim, você não presta, eu queria ver você morto do que vivo. Você gostaria de ter alguém diante de você que tivesse esse sentimento? Nenhum de nós gostaria. Eu não sei, pode ter ser humano que goste de ter inimizade com outras pessoas, mas eu desconheço um cristão que nasceu de novo, que ama Jesus Cristo, que queira que alguém o odeie. Então, quando nós olhamos aqui, nós podemos dizer que nós não devemos, de maneira alguma, nutrir ódio, rancor, mágoa contra ninguém, porque nós também não queremos que pessoas tenham ódio, mágoa e rancor contra nós. E é interessante, irmãos, porque provavelmente os irmãos já passaram por isso. Tem gente que, às vezes, não gosta da gente de graça. Necessariamente você não fez nada contra ela, mas aquela pessoa não te suporta. E em alguns casos nós sabemos que é precisamente porque nós somos cristãos. Porque a presença nossa naquele ambiente causa incomodação para aquela pessoa. Mas, se você realmente puxar no seu coração, você vai dizer, mas eu não fiz nada necessariamente para ela. E você se sente incomodado com aquilo. Então, nós podemos olhar para isso e tirar uma lição de que nós não queremos que pessoas se irem contra nós, que pessoas fiquem nos odiando de maneira gratuita. Então, nós não vamos fazer isso contra as outras pessoas. Outro exemplo aqui que Jesus ensinou, lá no versículo 27 até o 32, ele diz, visto que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com intento para uma mulher, já no seu coração cometeu adultério com ela. Ali está falando sobre a cobiça. E a cobiça, segundo Jesus, cobiçar outra pessoa que não é o seu cônjuge, é constituído como um adultério diante dos olhos do Senhor Jesus. Você já aconteceu alguma vez de você, marido, você, esposa, estar num lugar e tem alguém olhando para o teu marido ou olhando para a tua esposa? Eu me lembro, até domingo a minha esposa vai lá no chá de bebê dessa moça, que é amiga dela, de infância. E nem sei se a esposa lembra disso, mas eu me recordo que no dia do casamento, já deve ter uns 6 anos, eu acredito, É mais ou menos isso, creio eu, mais ou menos isso. A gente foi no casamento, num local muito bonito, aquele Castelo Reale, Nunca tinha ido num casamento tão chique daquele, irmãos. Fiquei até com vergonha. Como diz minha cunhada, eu me senti uma sujeirinha dentro daquele lugar, Porque o negócio é bonito mesmo. E eu me recordo que a gente estava conversando, estava eu, minha esposa, meu outro cunhado e a irmã dela, a gente estava conversando, e daí tinha uma rapaziada numa outra mesa e ficava o tempo todinho olhando para elas, E eu não me dei conta. Estava conversando com ele ali, mas eu percebi, conversando com a minha cunhada, conversando com a minha esposa, quando eu vi o meu cunhado estava olhando sério para o lado de lá. Ele olhando assim, e firme. E eu via que a esposa dele estava batendo na perna dele assim. Falei, meu Deus, será que está tentando limpar? Mas é uma sujeira pesada, Porque não sai de jeito nenhum. E aí eu fui entendendo que a piazada estava olhando, Falei, rapaz, vocês não param de olhar mesmo, E aquilo incomoda, Querendo ou não, esses dias até no carro, nem contei isso para minha esposa, nós estávamos parados, perto do Mufato ali, e eu conversando com ela dentro do carro, daqui a pouco um cidadão olhando para ela assim, E eu fiquei olhando para ele assim, e ele nem viu que eu estava olhando para ele. E o cara olhando mesmo, e olhando, falei, rapaz do céu, mas que descarado,
sem vergonha. E a mulher dele estava do lado dele. Do lado dele. Mas me deu vontade, como eu sou cristão, eu dei vontade de falar para ele, camarada, vira o rosto para a direita e admira quem está aí do teu lado aí. Do outro lado lá, cara. Né? Isso não nos faz refletir que se eu não quero que alguém fique cobiçando, né, nesse contexto aqui, o meu cônjuge, por que eu vou cobiçar as pessoas que não me pertencem? Por que eu vou colocar os meus olhos em uma pessoa que Deus não me deu, mas que Deus já me deu alguém, cuja pessoa deve ser o alvo da minha maior apreciação? Nós já pensamos aqui sobre a questão, eu posso admirar e achar bonita outras pessoas? É possível, mas o grande problema é que muitos de nós não sabem o limite da admiração e da cobiça. Então, em nome de não sabermos o caminho, né, o limite da admiração e da cobiça, às vezes é melhor desviar o olhar. Olhar para baixo, chutar pedrinha, disfarça. Desfoca o teu olhar, desfoca o teu coração, porque com toda certeza, como disse Salomão, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, você não quer que ninguém cobice algo teu. Então, nesse pensamento, não cobice algo das outras pessoas também. Um outro pensamento aqui que a gente pode usar, Jesus falou sobre sermos verdadeiros nas nossas palavras. Jesus disse assim que as nossas palavras têm que ser sim, sim e não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. A nossa sociedade criou até o dia da mentira e se cultua a mentira. E nesse dia da mentira tem muita gente, às vezes até cristão, colocando fake news na internet para pegar os outros. Hoje é dia da mentira, pegadinha, né? E aí vai brincando com a mentira, como se a mentira fosse uma coisa que deve transitar nas nossas vidas e nos nossos corações. Mas Jesus está sendo categórico e dizendo para nós que a mentira é de procedência do próprio Satanás. Ele deseja enganar pessoas e às vezes as próprias pessoas permitem ser um canal de engano para outras pessoas também. Você gostaria que alguém te enganasse? Você imagina que você está atrás de uma vaga de emprego, está ansioso, está ansiosa por aquela vaga de emprego. E a pessoa liga para você, e aí diz assim, olha, 9 horas da manhã, tal dia, você pode estar aqui para fazer essa entrevista? Aí você vai naquela entrevista, está precisando muito do emprego, quando você chega lá, e aí a pessoa te entrevista e no final diz, puxa vida, na verdade é uma brincadeira, porque hoje é o dia da mentira e eu precisava pegar alguém, e você foi a pessoa escolhida. Como é que você ia ficar? Não vai matar ninguém, irmãos. Ô, irmãos, olha esse pensamento aí. Mas se ficar revoltado. Que brincadeira, rapaz. Estou precisando do trabalho e você vem brincar comigo e zombar dessas coisas. Nesse pensamento, significa não fazer aos outros aquilo que eu não quero que eles façam para mim. Irmãos, para ter uma atitude como essa, nós precisamos de todo o nosso coração aprendemos a sermos mais reflexivos diante da vida. Às vezes, nós temos uma atitude de viver instintivamente. Nós questionamos pouco o nosso coração. E eu queria dizer para você que eu tenho convicção de que quando eu não consigo ter noção daquilo que se passa no meu coração, quando eu começo a ter uma apreciação supervalorizada de quem eu sou, quando eu começo a me ver como uma pessoa muito boa, muito capaz, quando eu começo a me achar, como diz o ditado, pode ter certeza que eu estou longe e distante da luz de Deus. Que isso, pastor? Mas eu não posso me sentir uma pessoa boa? A gente vai muitas vezes ficar feliz por atitudes que nós tomamos, mas primeiro nós devemos entender que tudo de bom que nós fazemos é resultado da graça de Deus através de nós. As coisas boas que fazemos, elas devem ser uma oportunidade para agradecer a Deus que fez com que aquela bondade pudesse fluir através da minha vida e do meu coração. Mas a aproximação de Deus, eu queria dizer para os irmãos aqui algo muito sério. Pode ser que algum dos irmãos aqui está tendo uma vida devocional bem ruinzinha, bem fraquinha. Não consegue orar todo dia, não consegue ler a Bíblia todo dia, tem tido dificuldade de frequentar os cultos, tem tido dificuldade de ter relacionamento com a igreja, com o povo de Deus. Eu queria dizer para você que esse é o caminho da cegueira. Se você quer continuar se achando e vendo que você é muito bom, que você é muito boa, continue distante das Escrituras.
Só que se você deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus, você vai começar a intensificar a tua vida de oração, você vai começar a intensificar a tua vida de leitura e meditação nas Sagradas Escrituras, e isso é muito perigoso, irmãos. Que isso, pastor? É perigoso, é perigoso. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais a luz de Deus ilumina o meu próprio coração. Você imagina o seguinte, você é convidado para ir num culto na casa de alguém, e a rua daquela pessoa está cheia de barro, e andando naquela rua, sujou tudinho o teu sapato. Imagina as irmãs, olha, mas que situação, aquele sapato de salto alto, branco, brilhoso, e foi com a saia branca, e passou na rua cheio de barro, barro vermelho mesmo. E aí quando você chega lá, os irmãos dizem, irmãos, nós vamos ter que fazer o culto aqui com vela, porque a luz acabou. O que você diz? É de Deus, é de Deus. Porque daí, quando a luz de vela, né, quanto mais longe a vela, dá para você dar aquela disfarçada na perna e ninguém vê a barreira. Mas imagine naquele momento do culto, então minha alma canta, tchuf, voltou a luz. Você consegue continuar cantando? O que você vai fazer? Esconder a perna que está cheia de barro. O que fez com que ficasse visível o teu problema? A luz. Quanto mais eu me aproximo daquele que é a luz do mundo, mais exposto se torna o meu coração. E aí eu começo a perceber que meus pensamentos, meus sentimentos e minhas vontades estão mistas, porque às vezes eu tenho pensamentos, sentimentos e vontades que são muito preciosas e virtuosas. Mas às vezes existem pensamentos, sentimentos e vontades que não são nem um pouquinho virtuosos. E eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, é muito perigoso se aproximar de Deus, mas também é muito prazeroso, porque quando você e eu nos aproximamos de Deus, Deus não está pronto para dizer você está sujo, você está contaminado. Ele vai apontar o problema, mas Ele também se dará como uma solução para os nossos problemas. Irmãos, pode ser que alguém de vocês aqui, nessa semana hoje, ou até nesse dia, perdeu a paciência dentro de casa, se irritou de tal maneira que a família quase pegou as malinhas para ir embora. Não dá mais para viver com essa mulher, não dá mais para viver com esse homem. Tem alguns que chegam ao ponto de dizer, não dá mais para viver com essa criança. Né? Perdeu o controle totalmente, né, irmão? A criança só dá uma, né? Já acalma na hora. Pode ser que você lute no teu coração contra alguma coisa que às vezes ruge no teu coração, tentando lhe fazer ir por um caminho que muitas vezes é prazeroso, mas que é pecaminoso. O caminho da ira, da indignação, da discórdia, da fofoca, da cobiça. Muitas vezes isso pode surgir no meu coração e no seu coração. Quanto mais perto de Deus estamos, mais estas coisas se tornam visíveis. Mas quanto mais perto de Deus nós estamos, mais graça nós temos para receber, para suprir as nossas necessidades. Vocês já viram? Até esses dias atrás um irmão me mandou mensagem dizendo, pastor, tem um estudo aqui sobre o espinho na carne. E eu já sabia que o estudo ia falar de alguém tentando dizer o que era o espinho na carne de Paulo. Já faz 2000 anos que está todo mundo tentando descobrir o que é isso aí. Tem só suposições. Alguns vão dizer que é enfermidade, outros vão dizer que é um problema psicológico, outros vão dizer que tem várias opções. Mas ali na passagem, a questão não é qual era o espinho na carne de Paulo. A ênfase ali de Paulo é descrever que ele, com aquele espinho na carne, um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava, ele rogou a Deus 3 vezes para remover esse problema dele. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, a luz de Deus revela no nosso coração os nossos problemas, as nossas mazelas, as nossas limitações, mas é o próprio Deus que vai dizer assim, tem limitação em você? Tem incapacidade na tua vida? Eu queria dizer, para toda incapacidade em você, tem capacidade em mim. Para toda fraqueza em você, tem força, poder e graça em mim para abastecer a tua vida e te fazer viver uma vida de vitória contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. E nesse aspecto aqui, nós devemos colocar isso no nosso coração. Nós devemos nutrir o pensamento de não fazer nada para ninguém que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Como que eu posso fazer isso? Mantendo uma vida cada vez mais perto do Senhor Jesus.
Mas o interessante, irmãos, é que essa passagem não está falando sobre isso. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos fazer algo para alguém que nós não queremos que a pessoa faça para nós. Ele está dizendo o contrário, de maneira positiva. Ele está dizendo assim, faça para outras pessoas aquilo que vocês querem que elas façam para vocês. Irmão, perceberam a diferença? O primeiro pensamento, que era das escolas de pensamento em volta de Jesus, era não faça aquilo que você não quer que faça. Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês façam para elas aquilo que vocês esperam que elas façam para vocês. Os irmãos conseguiram entender isso aqui? Olha que coisa interessante que nós percebemos. Até há uma citação do pastor Donald Carson. Ele diz assim, que essa forma de Jesus é uma forma afirmativa e ele está ensinando os seus discípulos a terem uma conduta correta. E ele está dizendo, né, nas palavras do Donald Carson, ele está dizendo assim, se você gosta de ser amado, ame os outros. Tem alguém aqui que não gosta de ser amado? Que diz assim, eu amo quando as pessoas me odeiam. Você não deseja realmente que as pessoas possam amar você também? Então Jesus está dizendo, se você quer que as pessoas lhe amem, ame também. O Donald Carson diz assim, né, uma outra ilustração, você gosta de receber presente? Quem gosta de receber presente aqui, irmãos? Tem gente que não gosta, eu ia comprar um para cada um, olha só, gente. Eu ia comprar um bombom para cada irmão aí, olha só. Eu vou trazer e lá no final do culto de domingo eu vou dar um bombom para cada um lá. Ô glória! É porque eu prometi, irmãos, ontem numa visita que eu quero, pelo menos num culto de domingo por mês, estar lá na porta, lá para dar um abraço em cada um dos irmãos, porque os irmãos vazam rapidinho do culto e não esperam a gente lá. Né? Depois fala, o pastor fica demorando no púlpito lá e não sei o quê, eu vou lá esperar os irmãos. Tá? Ó, já falou em bombom e comida, irmãos, olha o problema aí. Ó. Olha, irmãos, o interesse, uma segunda intenção, não quer nem um abraço da gente. Passa para o próximo. Quando você olha isso aqui, é exatamente o que o Donald Carson está dizendo. Você gosta de receber presentes? Presenteie pessoas. Ele ainda diz assim, se você gosta de ser valorizado, valorize pessoas. O que Jesus está ensinando aqui nessa passagem é uma atitude ativa de se fazer o bem. É uma atitude ativa de procurar fazer o melhor possível para as pessoas que estão diante de nós. É muito interessante que Filipenses capítulo 4, Paulo vai tratar de um assunto, há uma briga dentro da igreja de Filipenses, tem gente se desentendendo, e a solução de Paulo para tratar esse problema é dizer, gente, vocês precisam vencer o egoísmo de vocês, porque o que é o egoísmo, irmãos? É tudo para mim. Eu quero receber, eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem alimentado, eu quero ser bem visto. A vida se torna em torno de nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades, isso é egoísmo. É uma vida autocentrada, é quando nós focamos em nossas próprias necessidades e pouco nos importamos com as necessidades de outras pessoas. Mas o que Jesus está ensinando e que Paulo diz em Filipenses 4, é que nós devemos colocar as necessidades dos outros diante de nós e nos preocuparmos com as necessidades dos outros antes de nos preocuparmos necessariamente com as nossas necessidades. Quem tem família sabe disso, não sabe? Tem gente que casa, daí fica tudo faceiro, né? Diz, vou continuar comprando minhas roupinhas, vou continuar comendo aquelas comidinhas que eu gosto, né? Aquelas escapadinhas, né? De ir lá numa lanchonete, comer aquele x-bacon, aquele negócio. Não. Só que daí casa, o valor já vai ser redirecionado para um aluguel, para uma prestação da casa, para as necessidades domésticas. E aí o dinheiro vai ficando meio curto. Dentro do ambiente da família, nós somos tratados e ensinados a colocar as necessidades de outros acima das nossas próprias necessidades. Irmãos, como testemunho aqui, quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe comprando alguma coisa para mim em momentos e situações muito difíceis financeiramente falando, comprando para mim algo, porque eles entendiam que aquela era a minha necessidade naquele momento.
Eles precisavam, mas eles abriram mão da necessidade deles para favorecer a mim, para favorecer a minha irmã, para favorecer as nossas necessidades. E você provavelmente enfrenta isso dentro de casa muitas vezes. Já disse para os irmãos, às vezes o dinheiro está curto, você vai no supermercado, só dá para comprar um salgadinho. E às vezes o Pia ainda pede o Ruffles, um dos que eu mais gosto. Só dá para um. Aí você compra para ele. Claro que volta e meia, gente, deixa eu dar uma experimentadinha aí. Você vai como comendinha ali. Mas às vezes, essa atitude vai ter de ser tomada porque eu preciso abrir mão da minha própria vontade para poder favorecer outra pessoa. Isso faz alguma diferença na tua vida ou não? Queria dizer para você que por uma atitude de desprendimento, de se autopreservar, nós hoje estamos salvos. Se Jesus recusasse ser enviado pelo Pai com a missão da redenção, nós estaríamos hoje perdidos. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 2:5, irmãos, para o problema de vocês de egoísmo, vocês precisam ter em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, ele não julgou a posição de ser Deus, a glória e toda a majestade que ele tinha ao lado do Pai, como algo que ele deveria apegar-se, segurar e não largar. Sabe o que é isso aqui? Vamos usar uma outra ilustração. Você já viu quando você recebe alguém na tua casa e a criança da pessoa que você está recebendo quer o brinquedo que está na mão do teu filho? E a criança diz, esse não, é aquele boneco precioso, né, que chega a brilhar os olhos da criança. Aí você diz assim, empresta para ele lá. E a criança está assim, ó. Tem outros lá. E a criança, é esse. Dá. E a criança está ali segurando. E dá. E a criança vai inchando a pessoa que está ali na tua casa. Ele vai inchando e vai chorar. Dá esse negócio para a criança logo lá. Por que a criança não quer dar? Por que o filho não quer dar? Porque é a coisa mais preciosa que a criança tem. É o centro do egoísmo ali também. Mas Jesus, olhando a sua glória e a sua majestade à destra de Deus, ele não disse, eu não posso abandonar este lugar, eu não posso abandonar este ambiente onde eu estou sendo recebendo glória dos anjos, mas ele, pelo contrário, ele diz, ele abandonou esta posição de estar assentado à destra de Deus. É por isso que Paulo está dizendo que ele não julgou como algo que ele deveria agarrar-se. Mas o que ele fez? Ele desceu. E ele desceu dentro de um palácio? Ele nasceu numa manjedoura. Ele se tornou ser humano, isso já é uma humilhação ao próprio Deus. Reduzir o ser de Deus a um ser humano. Deus encarnando, isso já é humilhação. E além de ser uma humilhação sendo encarnado, Jesus toma a postura de ser servo de Deus e de servir aos planos do Pai. E os planos do Pai incluíam que ele desse a sua própria vida em favor de muitos. A atitude de Jesus nos constrange dizendo que ele veio para trazer salvação a nós. Ele não teve um egoísmo no coração para abandonar a missão, porque ele não queria morrer na cruz do Calvário, passar pela agonia do Getsemane, não. Ele abriu mão de todas as coisas pelo benefício de cada um de nós. Você consegue pensar nisso? Você consegue meditar a respeito disso? Que hoje nós temos a garantia de salvação em Cristo Jesus, porque ele decidiu vir e fazer parte desse processo de salvação e nos incluir na sua graça. Quando nós encaramos isso aqui, nós entendemos que essa é a motivação que Deus deseja de nós, que nós façamos o bem deliberadamente às pessoas que estão diante de nós. Uma coisa aqui que é importante dizer, irmãos, que as nossas atitudes, elas não podem ser utilitárias. O que é ter uma atitude utilitária? Vou usar o irmão César aqui, irmão César, me permite? Vou usar de exemplo aqui. Vamos dizer que eu pego e dou uma camisa social para o irmão César, irmão César. Aí eu chego lá para ele, irmão César, estou te dando essa camisa aqui social. Aí no meu coração eu estou pensando assim, mas eu estou te dando, irmão César. Eu quero ver no dia do meu aniversário, você vai dar uma outra para mim também. Essa é a função utilitária. É quando eu faço algo pensando em receber de novo. Isso acontece muito dentro do casamento, não acontece? Não acontece ou não? Não acontece, né, irmãos? Eita, que gente abençoada, glória a Deus. Que você fez um negocinho lá, daí preparou um negocinho ali, ficou tudo faceiro, aí fez, daí depois passou, a pessoa às vezes nem reconheceu ou se reconheceu, daí depois você precisava de alguma coisa, precisava de uma ajuda para escorar a escada, precisava de uma ajuda só para passar uma vassoura na casa, alguma coisa assim,
E aí você pede assim, você tem como você fazer isso aqui para mim? E no coração você já está com a coisinha engatilhada na manga. A pessoa diz, não, agora eu não posso fazer, mas lá aquela hora eu fiz para você, né? Não é o que acontece ou não? Não acontece, né, irmão? Que bênção, irmãos. Que igreja maravilhosa, gente. Olha só que povo santo. Acontece. Nós guardamos no nosso coração. Nós ajudamos. Tem gente que ajuda na igreja, contribui na igreja. E aí chega um dia que ele queria que alguém, aquele irmão que ele ajudou, aquela pessoa que ele ajudou, retribuísse e ele não retribui e fica amargurado. Ali já revelou qual foi a motivação daquilo que eu fiz. Já revelou a motivação daquilo que eu fiz. Tem uma história muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, no livro do pastor Timothy Keller, no livro que ele fala sobre o Deus pródigo. Escute com bastante atenção aqui, que isso aqui vai ilustrar muito bem o que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Ele diz, o aclamado filme Três Estações é uma série de pequenas histórias sobre a vida no Vietnã depois da guerra. Uma dessas histórias protagoniza um rapaz chamado Rai, que é um motorista de táxi-bicicleta. E outro personagem é uma moça chamada Dylan, é uma bela prostituta. Ambos têm desejos profundos no coração que não foram satisfeitos. A Rai, o rapaz, está apaixonado por essa moça, Alan, mas ele não tem condições de pagar pelos serviços dela. Lan, a moça, ela mora em um lugar de pobreza muito grande. E ela tem uma ânsia no seu coração, um grande desejo de fazer parte do mundo deslumbrante, dos grandes hotéis, hotéis elegantes, onde ela trabalha, mas onde ela nunca passou uma noite sequer. Ela tem esperança de que o dinheiro que ganha se prostituindo compre sua passagem para a liberdade. Mas, em vez disso, o trabalho a desumaniza e a escraviza. Ela está lutando com prostituição para conseguir dinheiro, para um dia ter liberdade de passar uma noite, quem sabe, num hotel, naqueles ambientes de glamour que ela vê, que está bem longe das suas condições financeiras. Rai, o rapaz, ele vai participar de uma corrida de táxi-bicicleta e ele ganha o seu primeiro prêmio. Com o dinheiro, ele leva a moça ao hotel. Ele paga para passar a noite ali e paga também o valor que ela cobra. Então, para surpresa de todos, Rai, o rapaz, diz a ela que não quer nenhuma outra coisa com ela, a não ser somente vê-la cair no sono. Em vez de se valer do poder de seu dinheiro para se relacionar com ela sexualmente, ele gasta aquele momento para adquirir um lugar onde ela possa passar a noite em um mundo normal e satisfazer seu desejo de fazer parte daquele mundo. Ele pegou o dinheiro do prêmio e pagou uma noite para ela no hotel só para vê-la adormecer, para que ela pudesse ter o seu momento, o seu grande sonho satisfeito. No começo, a moça, Lan, acha tal generosidade profundamente preocupante. E pensa que o rapaz, o Rai, está querendo apenas obter controle sobre ela. Quando já não há mais dúvida de que ele está fazendo uso de seu poder para servi-la e não para usá-la, essa atitude começa a transformá-la, inviabilizando sua volta à vida de prostituição. Vocês entenderam aqui a história? A menina tem um grande desejo de viver um dia de glamour. Vivendo na prostituição, pensa adquirir o dinheiro para ter esse dia. O rapaz, o sonho dele é vencer as corridas. Ele vence a corrida, tem dinheiro, leva ela para esse hotel e ele não quer ter relação com ela. Tudo o que ele deseja é dar a oportunidade para ela de realizar o seu sonho e a sua satisfação. Simplesmente vê-la dormir no lugar onde ela tanto desejou estar é um presente para ele. Você consegue entender isso aqui? Se você tiver oportunidade um dia, leia o livro do John Piper, Em Busca de Deus. A ideia do John Piper dentro do livro é que Deus nos criou para encontrar a alegria na alegria do outro. O que significa isso? Será que há outro motivo no céu que traga alegria, senão quando um pecador se arrepende? Festa no céu, a Bíblia diz. Por que há festa no céu? Por que o céu se alegra com a salvação de um pecador? Porque o próprio Deus se alegra quando um pecador se arrepende dos seus pecados e recebe Ele como seu Salvador. Por que é isso? Porque Deus precisa
Porque o ego de Deus é tão grande que Ele quer ver pessoas dizendo que precisam dEle. Não, Deus está olhando o pecador, ouvindo a mensagem do Evangelho. E o desejo de Deus é que essa pessoa se converta e seja salva. Você sabe por que que é? Porque a salvação trará benefícios e alegria a essa pessoa. E Deus, vendo a alegria dessa pessoa, trará alegria ao próprio coração de Deus. E nós somos chamados por Deus para amar o Senhor e amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo significa encontrar alegria na alegria do outro. É ficar feliz quando chega alguém aqui e diz: pastor, comprei um carro zero. Não é ficar com os olhos de pimenteira dizendo: meu Deus, carro zero. E eu estou com o carro velho ali, Senhor. Eu sirvo no ministério aí já há alguns anos, irmão. Ô, irmãozinho, às vezes nem vem no culto de oração, Senhor. E carro novo. E fica julgando. Mas encontrar alegria na alegria do outro é quando você, sendo agraciado por Deus, vai compartilhar a tua alegria. E eu me alegro pela tua alegria. Eu me sinto feliz pela tua alegria. Não é porque eu ganhei, porque eu conquistei. Não se trata de mim, se trata de olhar para você e ver a tua alegria e entender que a tua alegria é a minha alegria também. É isso que Deus deseja de nós. É isso que o Senhor nos chama, é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é barganha, não é dar para alguém querendo receber alguma coisa em troca dela. É fazer despretensiosamente, encontrando a tua alegria na alegria do teu irmão. Você entendeu isso, irmão? É exatamente isso que Jesus deseja de nós. Tem igreja por aí, o camarada pregando e dizendo: vem e dá o 100 e você vai receber 1000. Faz o teu voto com Deus. Sobe a escadaria de tal lugar. Faz tal coisa, faz penitência, tentando fazer barganha com Deus. Muitas vezes nós estamos tentando jogar com Deus e estamos tentando jogar com as pessoas. Deus já nos deu o melhor que Ele tinha. Aleluia! Você já prestou atenção que quando você chega lá em Romanos, capítulo 8, ele diz assim, vamos acompanhar a leitura lá? Romanos capítulo 8, abre aí comigo. Isso é importante, porque daí quando os irmãos chegarem em casa, os irmãos vão ler de novo lá. Vai ler, né, irmãos? Amém? Olha a mentira, hein? Olha lá, 8:31. 8:31 diz assim: que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que ele está dizendo para nós. Jesus era o melhor ou o pior do Pai? Jesus tinha alguma coisa melhor que Jesus não nos deu? E Ele deu o Filho que era a segunda coisa melhor? Quando Jesus está nas águas do batismo, em Mateus capítulo 4, o que a voz no céu do Pai diz a respeito do Filho? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o meu prazer. O Pai pega o Filho e entrega o Filho e dá o seu Filho o melhor que Ele tem para abençoar as nossas vidas e trazer salvação e dar vida e vida com abundância a todos nós. Queridos, Deus está nos dando uma lição. Eu sei que uma mensagem como essa, e agora eu preciso ser muito direto e objetivo, essa mensagem pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu queria dizer para você que se você não entender essa mensagem nessa noite, você vai viver uma vida que não é a vida cristã que Jesus Cristo deseja de você. Você vai viver uma vida autocentrada, egocêntrica, achando que fazer qualquer coisa em casa, no ministério, servir a igreja, se trata de você mesmo. Tem pessoas na igreja servindo nos ministérios que acham que os liderados são trampolim para ela. Chegar aqui na igreja e mandar em todo mundo e falar um monte de coisa para essas pessoas, como se essas pessoas fossem aqueles que nos servem. Mas o que Jesus nos ensinou em João capítulo 13? Jesus está com os discípulos, ele está sentado à mesa com os discípulos, ele pega uma bacia de água e ele começa a lavar o pé de todos os discípulos. As casas, principalmente as casas ricas da Judéia, de Jerusalém, elas possuíam uma tigela de água na porta, uma baciazinha, um pano. Os escravos pegavam aquela tigela, aquela água, aquele pano e vinham até os ricos, os seus senhores, e lavavam. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. E agora, o Senhor Jesus Cristo está pegando a água, a bacia e está pegando também a toalha. E ele vem e começa a lavar os pés dos discípulos. O Pedro diz: Senhor, de forma alguma o Senhor vai lavar o meu pé. Porque nós é que temos que lavar o pé do Senhor. E Jesus continua lavando os pés deles e diz para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí o Pedro, que é sempre impulsivo, ele diz: não só os pés, Senhor, mas lava tudo também. Senhor, só os pés é necessário, Pedro. Vai devagar. E Jesus lava o pé de
todos aqueles ali, e está todo mundo perplexo diante de Jesus. E Jesus, sabendo da perplexidade deles, olha para cada um deles e diz assim: vocês me chamam Senhor e Mestre, sim ou não? Ele diz sim, Senhor e Mestre. E eu, Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Para demonstrar que assim como eu, que tenho autoridade sobre vocês, estou usando a minha autoridade para servir vocês, eu quero que vocês também usem da autoridade que eu dou para cada um de vocês para servir outras pessoas. Você está entendendo isso, meu irmão e minha irmã? Por que a minha vida muitas vezes não progride? Por que o meu ministério muitas vezes não progride? Por que a minha família muitas vezes não progride? Porque o egoísmo está reinando nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas igrejas. Mas quando nós entendemos esta mensagem, que nós devemos doar, entregar aquilo que Deus nos deu, aí nós começaremos a crescer espiritualmente, haverá renovo nas nossas vidas, haverá alegria, haverá graça, haverá transbordante prazer na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos usar um exemplo aqui, para que fique mais claro ainda para os irmãos, nós já vamos terminar. Vamos imaginar o seguinte: quem gosta aqui, irmãos, de comer uma alcatra assada? Quem não gosta aqui, irmãos, é mais fácil. Quem não gosta, como diz o povo, não curto. Todo mundo gosta? Vamos imaginar aí que vocês receberam 500 quilos de alcatra. 500 quilos de alcatra. É carne que não acaba mais. Eu não sei nem quantos boi dá isso aí, irmãos. 500 quilos de alcatra. Aí você olha para aquele monte de alcatra assim, você diz: rapaz do céu, farta-te minha alma. Faz igual o homem lá da parábola, né? Tem muitos bens para a vida inteira. Come, bebe e folga. Aí você olha para tudo aquilo e você fala: nossa, que beleza. Só que daí, tudo aqueles quilos de carne, aonde é que você vai pôr? Aí você tem um refrigeradorzinho Consul, que malemar, cabe uns 4 esqueletos de frango lá. Que está cheio de gelo também para fazer volume ali, tem aqueles negócios todos, né? Água, aquela garrafa de água congelada ali dentro. Se você tentar guardar aquela carne e dizer: eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, aqui na geladeira, o que vai acontecer com aquela carne? Se você deixar um frango na parte de baixo da geladeira, não dá 2, 3 dias, o negócio está fedendo ali, apodrece a geladeira inteirinha, você tem que queimar a geladeira. Brincadeira, mano, tem solução. Vira um fedor medonho, né? Se você congelar, até mantém por algum tempo. Se você tentar manter esses 500 quilos de carne, o que vai acontecer? Vai estragar. E se você doar? Mas eu vou doar alcatra. Aí depois que acabar o alcatra, vai ter que comer frango de novo, senhor. Dorso, não aguento mais dorso, senhor. Você sabe o que é precioso? Que quando você vai doar, você pode ter até a oportunidade de fazer um churrasco coletivo, e dizer: olha, eu vou fazer um churrasco aqui, vou chamar um monte de gente da igreja, vou chamar as pessoas aqui do bairro para comer. Perceba qual é o ambiente quando você doa. Queridos, me alegra tanto o coração, quando a gente tem esses momentos, igual a gente teve aqui no final do ano passado, esse momento do almoço, mas me traz tanta alegria. É um momento onde a gente olha um para o outro, a gente conversa, a gente tira sarro um do outro. É, irmão Juscelino? O Juscelino gosta de tirar sarro dos outros também, não está fazendo bullying com o Mão Paulo, não é, irmão Juscelino? Mas Josinete também. Momento gostoso de comunhão, momento de alegria, onde muitos compartilharam e ajudaram com a alimentação, e onde outros não puderam, não tinham recursos para trazer. Mas aqueles que doaram conseguem olhar para o rosto de alguém que está ali comendo e dizer: Senhor, que bom, eu estou conseguindo doar pelo menos um pouquinho, e eu estou trazendo alegria para essas pessoas, eu estou trazendo um pouquinho de paz para essa família, que quem sabe poderia estar em casa brigando, mas está aqui se alegrando e tendo comunhão. Deus nos chamou para compartilhar, Deus nos fez seres que compartilham, e quando você compartilha, você encontra alegria no servir. Porque você vê alegria no rosto de quem você serve, e a alegria do outro se torna a tua própria alegria. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês aqui, irmãos? Tem gente que está vivendo moribundo, triste, porque eu não consegui tal coisa, eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo lá. Tem gente reclamando pelo que não tem, mas não consegue agradecer pelo que tem e compartilhar aquilo que tem. Nessa noite, essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu não tenho outro desejo aqui, senão que você tenha ouvido essa mensagem. E que essa mensagem incomode o teu coração. Eu quero que incomode mesmo. Se depender de mim, da minha oração, eu quero que essa mensagem incomode o teu coração.
Porque essa mensagem, se você atender e descer ela para o teu coração, pode transformar a tua vida. Não é a palavra do Eliel. Se fosse a palavra do Eliel, morreria casca vazia. Mas é a palavra do santo, bendito e poderoso Deus. É a mensagem, a palavra daquele que diz que a sua palavra é transformadora, é como um rio de água viva fluindo do nosso coração. E essa mensagem, essa palavra de Deus está dizendo para nós, aprenda a doar e encontre alegria na alegria do teu próximo. Amém, queridos? Sentados como os irmãos estão, curve a sua cabeça e vamos orar ao Pai. Pai santo e querido, eu quero te agradecer, Senhor, juntamente com todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Agradecer, Senhor, porque esse pequenino versículo, colocado dentro deste capítulo 7, poderia ter passado desapercebido dos nossos olhos. Poderíamos ter lido ele, Senhor, e passado os nossos olhos sobre ele como gato em brasa, mas nós, pelo Teu Espírito Santo, fomos constrangidos a olhar para esta passagem, e pelo Teu Espírito Santo entender, Senhor, que o Senhor nos chama, sim, também, para não fazermos aos outros aquilo que nós não queremos que eles façam para nós. Sim, verdade. Mas nessa passagem o Senhor nos chama a fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim mesmo, mas não com um coração mercenário, não com o desejo de receber algo em troca necessariamente, mas Senhor, derrama sobre nós a consciência de encontrarmos alegria na alegria do outro, Senhor. Pode parecer, num primeiro momento, que nós estamos tendo de colocar algo diante de alguém, mas Senhor, assim como Maria pôde pegar aquele vaso de unguento, Senhor, e quebrar aquele vaso e derramar, Senhor, toda aquela unção sobre o Senhor Jesus Cristo, todos estão em volta e dizendo, por que esse desperdício? E Maria está dizendo, não é desperdício, aleluia. Maria está dizendo para eles e está dizendo para nós que o Senhor nos fez para doar, e a alegria de doar, e ver a alegria no rosto daqueles que recebem a doação, é a nossa alegria também, Senhor. Que o Senhor venha com Teu Espírito Santo abrir o nosso coração, o nosso entendimento, quebrar, Senhor, o nosso egocentrismo. Aquele sentimento que nós queremos fazer somente aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz ter glória, ter reconhecimento. Senhor, quebra o nosso coração, Pai. Ouve esta oração que eu te peço junto com a Tua igreja e nos transforma em verdadeiros, Senhor, doadores que abençoam e encontram alegria na alegria do próximo, Senhor. Concede graça e ouve a nossa oração. É a minha oração junto com a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Eu desejo de coração que